Shalom, shalom a todos. No dia de hoje eu quero deixar a meditação que está escrita no livro de Eclesiastes, capítulo número 5, onde a palavra fala acerca de votos. A palavra diz assim: a loucura de votos precipitados. E quando ela fala precipitados, é porque são votos que muitas vezes você não deveria ter feito ou não precisaria ter feito. Porque como a palavra diz, assim, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Ou seja, é melhor nós irmos na casa de Deus e ouvirmos mais do que falarmos. Porque quando nós ouvimos, nós estamos ali para ouvir a voz de Deus, e muitas vezes nós, quando não falamos ou falamos o necessário, nós evitamos de repente, muitas vezes, falarmos coisas que não deveríamos ou que poderia trazer arrependimento posteriores. Veja que a palavra diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Está falando diante de Deus, ou para com Deus, diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, seja poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias, ou loucas, em outras versões. Aí ele diz, versículo 4, quando a Deus fizeres algum voto, olha aí onde é que está o mistério. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Olha o que Deus diz. Quando a Deus fizer algum voto, ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, ó, não é necessário, não faça voto. Não estou te pedindo para que você faça voto. Mas se fizer, pague-o. E aí ele diz, melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Aí o que é que acontece muitas vezes? As pessoas, numa situação de perigo, numa situação de desespero, muitas vezes vai e direciona um voto a Deus. Ah, Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. E aí é onde está o problema. Porque muitas vezes, muitas pessoas não cumprem aquilo que prometeu a Deus. Aí que está o problema. Porque prometeu o homem não cumprir, muitas vezes não dá em nada. Mas para Deus dá. Por isso que ele adverte. Ele fala, ó, não te apresses em falar, não te apresses em fazer voto, mas se fizer, cumpras. E aí ele diz no 6, não consistas que a tua boca te faça culpado. Olha só, culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus. Porque quando nós fazemos voto, queridos, o mensageiro de Deus vem para cobrar o voto que você se comprometeu com Deus, que você apresentou a Deus, que você ofereceu a Deus. Então o mensageiro de Deus vem buscar. E aí é que está o problema. Ele não vai votar sem o voto. E muitas vezes as pessoas vão ser, muitas vezes, cobradas por Deus, pelo anjo, e é onde muitas vezes vem consequências desagradáveis, que muitos não precisariam passar e nem ter. E aí veja que ele diz, culpado, aí diz, não consista que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, ou seja, não foi avisado.
Porque aí o anjo vem cobrar, muitas vezes a pessoa está vendo a peleja, por quê, meu Deus, não sei o quê, mas eu não fui avisada e tal. Não, você se comprometeu com Deus. Deus, a partir do momento que você se compromete, ele aceita o seu voto. Mas ele aguarda que você cumpra, porque grande coisa aconteceu através daquele voto. E aí ele diz: não diga a Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Olha só, tá vendo aí? Então a pessoa vai muitas vezes na empolgação, no momento do desespero, porque algumas fazem sem desespero, às vezes na empolgação normal. Não, Deus, eu vou fazer isso, é porque eu vou abençoar, é porque eu vou fazer, eu vou e tal, e promete coisas que cada um pensam, desejam, vem na cabeça, e depois não observam a consequência daquele voto. A pessoa se esquece, o mensageiro de Deus vem para cobrar, e aí a pessoa já esqueceu do voto. A pessoa nem lembra mais, a pessoa acha que não deve. Não, mas Deus é misericordioso, não precisa pagar não. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Por isso que ele diz, no mundo material muitas vezes não dá em nada, ou às vezes dá até em coisas graves quando a gente faz um compromisso e não honra. Mas com Deus, no mundo espiritual, queridos, quando você libera uma palavra daqui para lá, o mundo espiritual vai fazer com que se cumpra aquela palavra. Seja ela de maldição, negativa, seja ela de bênção positiva. O anjo vai de encontro àquela palavra para fazer cumprir. Assim como os votos que fazemos. Quando nós apresentamos um voto a Deus, nós devemos ter o compromisso de cumprir, porque no mundo espiritual não fica de graça, não fica em vão. Vai ser cobrado. E a cobrança muitas vezes vem através de consequências desagradáveis. Olha o que ele diz na palavra. Aí já estamos em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 7. Ele diz: porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Muitas vaidades nas palavras. Não, eu cumpro, porque eu faço, porque isso, aquilo, outro. E aí depois esquece que fez um voto com Deus. Aí ele diz: e nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Olha o que ele diz: tema a Deus. Antes de, através da sua vaidade, ou muitas vezes desespero, você fazer um voto com Deus e não cumprir. Porque no 6, como ele diz, não consintas que a tua boca te faça culpado. Olha aí, a nossa própria boca vai fazer com que sejamos culpados de algo que não era necessário. Não se faça culpado. Nem diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da sua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? E aí muitas pessoas muitas vezes esquecem ou não se importa em cumprir aquele voto que se comprometeu com Deus. E as lutas vêm, peleja vem, muitas vezes a pessoa até está andando na presença de Deus, mas não entende que há algo, uma dívida no mundo espiritual que deve ser sanada. Há uma dívida no mundo espiritual que deve ser paga. Então o que nós viemos entender através de Eclesiastes capítulo 5, do 1 ao 7, onde fala acerca dos votos a Deus. Que nós venhamos ter discernimento, entendimento, clareza, para que na hora que a gente venha direcionar algo para Deus, alguma palavra, de um compromisso, de um voto, a gente saber o que está fazendo e cumprir. Amém, queridos? Que esta palavra entre nossos corações, que nós venhamos ser abençoados. Aí muitas pessoas dizem assim, mas e agora? Eu fiz um voto que não tem como pagar. Eu fiz na empolgação. Não tem mais jeito? Tem. Se humilhe diante do Senhor. Fale com Deus. Diga: Deus, me perdoe pela ignorância de ter feito um voto sem medir as consequências. Tem misericórdia. Cancela porque fiz sem entendimento.
E aí Deus com certeza ele vai entrar com a misericórdia sobre a tua vida. Mas enquanto estiver em aberto, você achando que não deve nada, o mensageiro de Deus estará ali para cobrar. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha abrir nossas mentes, que Deus venha trazer uma direção para que a gente venha fazer as coisas da maneira mais certa e levar o mundo espiritual a sério. E o mundo espiritual é sério. Lá é cumprido conforme a risca. Aqui o homem é falho. Lá a justiça de Deus não. Amém? Que Deus abençoe a todos de forma sobrenatural. Que você possa entender se você tem algum voto em aberto, que por algum motivo não cumpriu, ou porque esqueceu, ou porque não vê que não consegue cumprir, fala com Deus acerca. Apresenta a Ele. Diz a Ele por que você fez, por que você não cumpriu. Pede misericórdia. E aí Deus com certeza Ele te alcançará através da misericórdia. Amém? Ficam com Deus. Que Deus abençoe a todos de forma sobrenatural.